Deste amado, amém? Deus querido, em nome de Jesus, te louvo, Pai, pela vida deste amigo, deste irmão em Cristo, que o Senhor tem usado neste altar, neste ministério, para trazer a Tua palavra, para trazer as Tuas revelações, e que hoje, Senhor, não seja diferente, mas que o Senhor fale de forma rica e de forma abundante através da vida dele, ministrando, Senhor, sobre nós a Tua palavra, que é santa, que é poderosa, que muda a nossa história, que transforma, Senhor, o nosso dia a dia. Te damos graças pela vida dele, Senhor. Usa com unção, assim abençoamos a vida dele, no nome de Jesus, amém. Aplauda ao Senhor, igreja. Glória a Deus. Toda vez que o pastor Daniel, meu querido, amado e respeitado pastor Daniel, ora por mim, Deus me traz à memória um dos inúmeros, das centenas de episódios que nós vivemos juntos, né, pastor? Uma delas foi o fato em que nós fomos orar meu Deus do céu, nós fomos orar uma vez num ambiente, queridos, onde não havia vida, terra seca, e o rapaz era produtor de flores. E eu olhei o pastor Daniel assim e falei: meu Deus, ele planta flor nesse lugar? E o pastor falou assim: dois brotinhos tenros, eu e o pastor Daniel, dois jovenzinhos. E hoje o ambiente é lindo, mal você consegue andar no local, cheio de flores. E eu fico pensando, por que o Espírito Santo me faz lembrar dessas coisas? Porque, queridos, hoje é uma noite especial, que o Espírito Santo de Deus vai te fazer lembrar de momentos em que você viveu, em que Ele esteve com você e que te trouxe vitória. Queridos, a Bíblia diz claramente que Deus não nos dá nada além do que essa carcaça, como disse o pastor Daniel aqui, é capaz de suportar. Deus não te dá nada além daquilo que a sua força e capacidade é capaz de alcançar. Não vai sofrer além da conta. Pelo contrário, Deus vai traduzir o sofrimento em experiência. E entendendo isso, vai gerar em você expectativas. Queridos, nós precisamos urgentemente aprender a viver como homens e mulheres maduras na fé. Até quando? Coisas tão banais que já vivemos anteriormente inúmeras vezes vai nos pegar de surpresa. Se Felipe não foi a primeira multiplicação dos pães, se Felipe se lembrasse de tudo aquilo que ele viveu, a resposta seria: Deus, Senhor Jesus, nosso mestre, eu não sei como nós faremos, mas na venda, nos mercados, não tem quantidade suficiente capaz de comportar para essas pessoas comerem aqui, mas o Senhor já fez tanta coisa, não poderia tu alimentar toda essa multidão? Certamente Jesus diria: sim, Felipe, eu irei alimentá-las. Por quê? Porque, queridos, todos nós tivemos experiências com Deus, experiências que nos prepararam para a próxima, e 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 para a próxima. Que próxima, pastor? O próximo sofrimento? A próxima angústia? Não, o próximo combate, a próxima vitória. Escute isso. Deus te preparou para o próximo combate, sim, mas reservou após esse combate a sua vitória. Você está aqui? Queridos, a Bíblia diz: nós não, Paulo falando, olha, anteriormente eu falava como menino, pensava como menino e eu agia como menino, mas depois eu deixei as coisas de menino e passei a agir como alguém que tem maturidade na fé. E parece algo tão complicado. Pastor Cleiton, o senhor passou a sua vida inteira na igreja. Presbítero Eudes, o senhor passou a sua vida inteira na igreja. Pastor Pedro, o senhor com 12 anos de idade, o senhor já pregava.
o pastor Daniel, então, a pastora Gislene. Eles nasceram no berço. Os obreiros, pastor Andréia, pastora Paula, Paulinha, presbítera Milena, vocês, pastor Robson, os obreiros todos passaram a vida na fé. Não tem relação nenhuma com isso, queridos. Escute, não tem. É apenas uma questão de decisão. Me perdoe se estou sendo tão simplório, mas nós precisamos começar o nosso 2022 entendendo que às portas está o Messias de voltar, e à medida em que o Messias vai se aproximando o dia da volta do nosso Senhor, as coisas tendem a apertar, as coisas tendem a acontecer neste mundo, e esse mundo será a terra, será aquele que irá dizer para mim e para você que Jesus está voltando. O arauto do Senhor é a terra, nos seus abalos sísmicos, nas suas tempestades, nas suas pragas, nas suas pandemias, nas suas loucuras. Mesmo diante de todos esses acontecimentos, o que restará para nós é vencer, vencer, vencer e vencer. Deus poderia arrancar o povo do Egito com um braço forte antes que inteirasse os seus 430 anos, mas não fez. Deus não precisaria de nada para que Faraó simplesmente entregasse aquele povo à liberdade. A Bíblia diz, e a Bíblia é clara em nos deixar explícito, de que o coração de quem reina, o coração do rei, o coração do líder, o coração do presidente, o coração do primeiro-ministro, o coração de um senado, se assim Deus quiser, está na palma das mãos dele. Ele fala, vai lá e faz para o meu povo. E assim acontece. Deus grita e acontece. Mas Deus tirou o povo do Egito com mão forte, com grandes acontecimentos. Talvez, creio eu, para que nós entendamos nesses dias que não importa o que venha sobre a terra vai bradar, o Messias está voltando, mas nós estaremos guardados, assim como o seu povo no Egito estava. A praga batia em todo lugar, mas na casa dele não, na casa dela não, na casa desse não, naquele não. Deus continua a reinar com braço forte. Agradeço a Deus porque o pastor Daniel deixou essa introdução aqui. Eu não vou precisar gastar tempo com introdução. Que lindo que aconteceu com aquele milagre. Jesus disse, pastor Robson, como nós alimentaremos esse povo tão numeroso? Sabendo o que ia acontecer. Ele já sabia o que ia acontecer. Aí nós entramos nesse texto. Isaías capítulo 64, versículo 4. Eu vou ler para vocês. Isaías 64, 4 diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com o olho se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele estão esperando. Nunca houve um Deus como o nosso e jamais haverá. E o autor diz o seguinte: que trabalha, que não trabalhou, o autor disse, que não vai trabalhar, o autor disse. O texto original diz que está em constante movimento em favor daqueles que estão nele esperando. Ou seja, nós não sabemos, Filipe não sabia como, mas o Messias no reino espiritual já havia preparado tudo para que o milagre acontecesse. E assim é na sua vida. O pastor Daniel não sabia para quem ligar, mas o coração dos que iriam honrá-lo já estava pronto, quebrantado por um Espírito Santo para honrá-lo. Deixa eu dizer uma coisa a vocês aqui.
A palavra profética que foi lançada desse altar dizia que ainda é este ano, não iria acabar o mês. O mês já acabou? O mês acabou? Dá tempo de você viver. E muitos aqui vieram porque acreditaram. Era vívido, era palpável a atmosfera de fé que nós estávamos aqui. Graças a Deus que foi o pastor Daniel, o primeiro a testemunhar. Que daí você olha e fala: meu Deus, chegou a minha vez. Estenda as mãos assim, ó. Vai chegar. Vai chegar. Vai chegar. Vamos lá, fala comigo, vai chegar. O meu momento. Este mês. Ainda este mês. Porque o meu coração acredita nas palavras do Messias, o meu Salvador. Por isso, o mês não acaba. O mês não acaba sem que eu viva um sobrenatural de Deus. E eu vou testemunhar. Aleluia! Glória a Deus! Oh, glória! Nós precisamos dar um salto no que tange essa questão. É hora de começarmos a enxergar que tudo aquilo que aconteceu é preparação para o que vai acontecer. Tem que ser dessa forma, como regra de fé. Eu passei a minha vida de fé, ou parte da minha vida de fé, ouvindo a minha irmã, a pastora Márcia, falar: filho, Deus está no controle. Eu falava, diante de circunstâncias tão adversas, e eu broto, tenro, garotinho na fé. Filho, Deus está no controle. Lágrima chorando. Filho, Deus está no controle. Filho, Deus está no controle. Por que toda vez ela me fala isso? Eu pensava. Depois eu entendi que eu precisava viver debaixo dessa sintonia, dessa crença. E aí, eu comecei a pensar não mais como menino na fé, levado por qualquer vento de mentiras, vento de preocupações. Já parou para pensar? Quando a Bíblia diz que o choro pode, o artigo condicional, não definido, indefinido, pode durar uma noite? Já viu que interessante? Que para algumas pessoas ele vai durar uma noite. E a noite não é 6 horas da noite, às 6 horas da manhã. O ciclo não é esse. Ele pode durar um pequeno período de tempo. Mas aí, para esses que o profeta Isaías disse, que esperam nele, o autor diz: mas a alegria vem pela manhã. Vem. E não é condicional, ela vem. Não é condicional. Às vezes, nós estamos chorando mais do que devíamos, quando o Messias já enviou a alegria, e em pouco tempo a alegria vai nos alcançar. Mas nós passamos um tempo chorando que não devíamos. Entramos agora na segunda parte da ministração de domingo, que fala sobre tempo. Quão precioso é compreender o tempo em que Deus faz as coisas, não os detalhes do tempo. Nós não temos capacidade intelectual para entender os detalhes dos acontecimentos no reino espiritual, mas entender os tempos, sim temos. Às vezes, esse não é o tempo da lamentação.
não é o tempo do choro, não é o tempo do desespero, não é o tempo da aflição, não é o tempo do medo, não é o tempo da incompreensão. Você quer ver uma coisa interessante, queridos, que choca, que mexe com a gente, te coloca num patamar de fé diferente? Escuta isso, presbítero Mateus. Quando você não compreende nada do que está acontecendo, você não sabe por onde vai vir o milagre, nem como vai vir o milagre, nem como Deus vai fazer, nem o porquê que está acontecendo com você. Escute isso. Quando você diz o seguinte, não sei, você dá um comando para o reino espiritual, você, para a tua casa, para a tua família, para os que estão ao seu redor, não sei como, mas vai acontecer. Não sei o que está acontecendo, não sei como Deus vai fazer, nem o porquê eu estou passando por isso. A única coisa que eu sei é que alguma coisa incrível vai acontecer, e eu vou sair fortalecido. O papai está me preparando, ele está cuidando de mim, ele está me ensinando algo, ele está fazendo algo diferente. Eu serei testemunho, eu serei um milagre vivo. Alguma coisa incrível vai acontecer depois disso. Quando você lança esse comando, a atmosfera do seu ambiente muda. Muda totalmente. Todas as coisas que antes oprimiam você passam a perder força, passam a não oprimir mais, passam a se tornar pequenas como elas são diante do Deus que permitiu que você estivesse nessa condição, porque antes não ouviu falar, nem depois olhos viram. Um Deus que está constantemente trabalhando por aqueles que nele estão esperando. Nós estamos ansiosos, esperando pelo que ele vai fazer. Não sabemos como, nem o tempo que vai levar, mas o tempo que levar, nós passaremos vivendo coisas deliciosas, vivendo coisas incríveis, experimentando testemunhos, experimentando a presença, experimentando milagre, vivenciando cura. Escute isso, nós não deixamos nenhum momento de acreditar na cura total, e não importa qual seja o problema, qual seja a doença. Esse altar não deixou de profetizar a cura sobre a tua vida, sobre os teus entes queridos, sobre a tua família. É por isso que esse casal de gêmeos é fruto de testemunho, é um testemunho, fruto de oração. Que Deus, que merece toda a honra e toda a glória, fez. É hora de dar um salto. Se coloque de pé por um instante, por favor. E pegue, só quem pode, tá? Só quem pode. E pegue uma distância, uma pequena distância que está do seu lado aí, ó. Isso. Meu Deus. Uma pequena distância. Escute. Por algum momento, em algum determinado momento, circunstâncias nos deixam preocupados, nos apavoram, nos fazem chorar, tiram nosso sono, e todas essas coisas que não são favoráveis à fé. Mas hoje nós vamos tomar partido um pouquinho mais nessa maturidade. Hoje, um cabelo branco espiritual, só espiritual, pelo amor de Deus, mulheres, homens aí. Hoje um cabelo branco espiritual, uma barba branca espiritual vai brotar em você. E você vai ter atitude de gente madura na fé. E vai falar: até aqui me guardou o Senhor. E a Bíblia diz que Ele continua trabalhando ao meu favor. Então eu vou descansar. Combinado? Então você vai fazer profeticamente comigo. Alguém que vai dar um saltinho na fé. Um saltinho na fé. Pastor, mas escute. Você vai dar apenas um saltinho assim, ó. E esse saltinho que você dá do lado, para frente, para trás, pelo amor de Deus, não dá um saltão muito grande não, calma. Esse saltinho espiritual que você vai dar, vai simbolizar que você não quer mais se preocupar além do que devia, porque você já sabe que Ele está cuidando de todas as coisas. Tudo isso, como disse para Filipe, é para te experimentar. Só que como Filipe, você não vai falar: nem com 100 dinheiro eu consigo, nem com 200 dinheiro. Você vai falar assim, ó: Tu, Senhor, está no comando de todas as coisas. Você está aqui? Então vamos lá, no 3 você vai dar um saltinho, tá? Amém? 1, 2, 3. Oh, glória! Glória a Deus! Aleluia!
Oh, glória a Deus! Pode se assentar, queridos. Nós já vamos encerrar. Já vou chamar o meu pastor amado aqui. Gostou do saltinho? Eu não sou tão elaborado como aquelas que você faz, pastor, mas eu estou aprendendo com você. Escute, queridos. Por quê, pastor? Essas coisas marcam a gente. Eu lembro da brincadeira que o pastor Daniel fez aqui. Até hoje eu lembro. Essas coisas têm uma influência espiritual. Como Jesus fala assim: daqui seus olhos, vai, vou tirar seu olho fora, vou te dar um olho novo. Não, Jesus vai lá, faz uma laminha, coloca no olho dele. Para que lama? Para quê? Mas ele fez. Para que o saltinho? Para quê? Para você se lembrar de que você não pensa mais como pensava. Chega! Agora você se lembra do que Deus fez por você no passado. E você tem uma palavra que te garante que Ele continua fazendo. Um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Escuta isso, o tempo. Eu falei do tempo o domingo passado para aqueles que são desesperados. O tempo para quem não tem fé. O tempo para quem não tem essa palavra, não crê nessa palavra. Nós falamos que ele gera conflitos, gera situações que não são agradáveis. Mas para nós, para você que deu um salto de fé, que crê que ele está cuidando, trabalhando ao seu favor, o tempo gera para você sentimentos e coisas positivas e gloriosas. Tempo de espera, o tempo em que nós vivemos, do momento em que recebemos, ou desse período em que estamos na esperança, na iminência de viver algo incrível. O tempo para nós, ele serve como crescimento espiritual. Você fica uma pessoa madura, fica, é fato, e vive delícias. O que você acha? Você consegue imaginar Deus, Jesus, falando assim, ó: você vai viver algo incrível, agora é com você, se vira aí, vou dar as costas aqui, daqui a pouco eu volto. Ah, você também, você vai viver algo incrível, mas ó, dou nas costas para você, daqui a pouco eu volto aí, fica aí, se vira. Ah, você também, Paula e Eudes, vocês vão ver coisas incríveis, mas aí ó, aí é com você, se vira aí, agora eu vou resolver outras coisas. Alguém consegue ver Deus fazer isso? Alguém consegue? Não. E por que algumas vezes nós agimos como se Ele fizesse isso? Como se Ele falasse: e daqui para frente o problema é teu. Ele fala assim, ó: eis que eu estou convosco todos os dias. Daí o autor diz que trabalha, que está em todo momento trabalhando em nosso favor, preparando as coisas, todas elas, para que aconteça. Jesus sabia que tinha um jovenzinho lá com 5 pães e 2 peixinhos. Talvez aquele jovem pensou em comer no meio do caminho, ou talvez ele fosse esquecer de levar os 5 pães e 2 peixinhos, ou talvez ele nem fosse naquela reunião, naquele sermão, talvez ele nem estivesse lá. Mas escute, Jesus preparou todas as coisas, detalhe após detalhe. Todas as coisas, detalhe após detalhe. Está se lembrando? O Espírito Santo está te fazendo lembrar? Porque a mim está. Todas as vezes que eu pensei: o que eu vou fazer agora, meu Pai? O que será de mim? E logo em seguida eu vi que todas as coisas contribuíram para que algo incrível acontecesse. Olha para quem está do seu lado e diga assim, ó: mesmo nos detalhes, Ele continua cuidando para que você se surpreenda com o que Ele
pretende e vai fazer na sua vida. Os detalhes. Ele continua cuidando. Aleluia! Ele continua cuidando! Queria chamar aqui o grupo de louvor. O tempo está no domínio total do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas o ato de viver em paz, acreditando nesse controle, nesse domínio, nesse senhorio e nesse poderio, está sobre você. Se lembre disso, se lembre dessa noite. Eu dei um saltinho. O que significa esse saltinho para mim? Eu não vou mais chorar como criança na fé. Se tiver um fardo muito pesado para mim, eu vou chamar o meu pai na fé, o meu pastor, a minha pastora, o meu líder espiritual, para que ele ore comigo. Mas não vou me desesperar mais. Eu vou acreditar, eu vou confiar, eu vou descansar, vou me render e vou provar de todas as coisas incríveis que o Senhor fez por mim. Você está aqui? Se coloque de pé, agora sim nós vamos adorar ao Senhor. Eu quero convidar a você, queridos, para prestar essa canção. Adorar a Deus como alguém que recebeu uma notícia maravilhosa. Você está aqui? Escute. O Espírito Santo de Deus te trouxe uma notícia maravilhosa, de que você vai alcançar. Escute, tem uma pessoa no nosso meio que está demasiadamente preocupada com o seu filho. Não quero que você venha aqui, por favor, fique no seu lugar. Mas muito preocupado, más influências, más companhias, tem te dado dor de cabeça. Ô mãe, se você tem feito o que o altar te ensina na educação do seu filho, descansa. A Bíblia diz que o Senhor o cerca, como cerca o pastor o rebanho. Deus vai trazer seu filho para tua casa, para a casa do Pai. Não fica desesperado. Se você porventura precisa de uma orientação espiritual, seus pastores estão aqui, orientando todos os dias e prontos a te orientar. Mas se você não quiser contar, tudo bem. O Espírito Santo de Deus revela os corações, o que está oculto. E Ele cuida, e Ele está cuidando do seu filho querido. Você está aqui? Eu quero que você adore a Deus, como alguém que recebeu uma mensagem vinda do alto, de esperança, de alegria, de expectativas, de confirmação, de testificação, de certeza, de paz. Liberasse a Deus como forma de gratidão o seu louvor, agradecendo a Ele por todo esse cuidado. Não se ouve, não se haverá, nem se ouviu falar de um Deus como Ele, que trabalha em favor de nós, que temos nele colocadas todas as nossas expectativas, todas as nossas esperanças. Povo de Deus, que está esperançoso no Senhor, que tem as suas expectativas nele, adore Ele nessa noite, engrandeça